galera, e sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook, hoje com Conrado Caon aqui. É até um episódio um pouco diferente. Primeira vez na história que o convidado do podcast é um próprio executivo da agência. Conrado é um executivo de tecnologia que tem uma carreira brilhante no mercado e essa semana entrou para incorporar a equipe sênior aqui da agência, tocando a nossa vertical de tecnologia e aí com foco muito específico em tecnologias de voz, inteligência artificial e internet das coisas. Então, Conrado, dupla boas-vindas aqui. Primeiro, boas-vindas na casa, seja bem-vindo à agência. E número 2, seja bem-vindo ao programa, é um prazer sentar contigo. Obrigado e boas-vindas, realmente, muito obrigado. É uma honra também fazer esse novo modelo aí, inovador, né, do programa. Eu sou ouvinte, né, eu já ouvi alguns deles. Sim, já trocamos muito em cima disso, inclusive. Exatamente. Conrado, pra gente começar, primeiro de tudo contar uma história mega anárquica quase aqui, de como é que isso aqui aconteceu, né? A gente tava num evento, eu era palestrante do evento, e no final do evento o Conrado me puxou pra bater um papo, a gente trocou uma ideia. Semana seguinte fomos tomar um café, se eu não me engano, pra debater mais. Eu acho que na minha palestra eu falei de voz, se eu não me engano. Você mencionou de leve, eu já estava pesquisando esse mercado, eu queria ver qual era o seu posicionamento quanto a isso, e já era uma ideia sua. Sim. Simultânea. Teve um casamento. E aí teve um casamento ali, a gente se reuniu mais umas 3 vezes. O Conrado sentou com alguns executivos e, acho que em questão de 2 meses fechamos um modelo para te trazer para cá. Então é uma história super interessante e até que contextualiza esse mundo novo que a gente vive, onde a aleatoriedade permeia a gente. Mas vamos pro programa. Vamos lá. Conrado, para quem não te conhece, quem ainda não cruzou com você no mercado brasileiro, você já é executivo há algum tempo, queria que você contasse a versão aí de 3, 5 minutos da tua trajetória e como é que isso culmina aqui na tua posição hoje em dia na agência. Legal. Bom, mais uma vez, obrigado aí pelas boas-vindas. De histórico, né, eu sou engenheiro, formado aqui na UERJ, aqui no Rio. Fiz um MBA aqui no IBMEC, por isso nós somos aí alumni em conjunto do IBMEC. É verdade. E por isso aquela palestra propiciou a nossa conversa. Eu fiz uma extensão depois do IBMEC internacional, um MBA internacional na Universidade da Califórnia. Mais recentemente eu fiz também uma participação no Singularity University. Campus dos executivos. Isso, lá no programa de executivos, lá na NASA mesmo, lá na Califórnia. Então, realmente para análise de negócios exponenciais e de grande impacto para a humanidade. Também tive uma participação recente no meio do ano passado, em setembro do ano passado, no IoT Valley, na França, que é justamente um programa anual de desenvolvimento de aplicações de IoT e de inovação em IoT mundial. Para quem, assim, para mim e para você é dia a dia, mas eventualmente tem 2, 3, 5% dos ouvintes aqui que não sabem o que é IoT. Tem como você explorar e amplificar um pouquinho mais em cima disso, por favor? IoT nada mais é do que internet das coisas, né? Então, quando a conectividade chegou num momento em que isso já aconteceu desde o machine to machine, do 3G, do 4G, e agora com a chegada do 5G, a quantidade de dispositivos que estão possíveis de se conectar e que já estão conectados, e dispositivos muito diferentes entre si, dispositivos como uma máquina de lavar roupa, uma torradeira, etc. Então, a quantidade de sensores e de fontes de dados que podem otimizar a qualidade de vida de alguma forma, que estão conectados e que vão estar conectados, é gigantesca. Tem algumas projeções aí de 50 bilhões de devices até 2025, diferentes projeções, mas a quantidade é muito grande e isso se traduz em Big Data, e quando você tem Big Data massivo, você consegue tirar analytics e tirar valor disso, e com essa extração de valor dessa massa gigante de dados, você consegue melhorar a vida das pessoas, né? E gerar valor, gerar novos serviços, novas facilidades e comodidades para a população em geral. Perfeito. Então, IoT Valley lá, dando um passo atrás para IoT Valley. Sim, o IoT Valley é uma iniciativa do governo francês de utilizar um hub de desenvolvimento de tecnologia que foi gerado pela sede da Airbus ser em Toulouse, no sul da França. E eles viram que uma forma de aproveitar o capital intelectual, e as universidades, são 14 universidades, 700 empresas sediadas em Toulouse, seria justamente fazer algo parecido com o Silicon Valley na Califórnia, porém aplicado para um novo mercado, que no caso é o mercado de desenvolvimento de aplicações em IoT.
Então, eles têm esse programa anual, teve um evento, um congresso interessante lá chamado Focus, e eu tive a oportunidade de ser convidado, fui participar, foi bem, bem legal. E isso tem muito a ver com as aplicações que estão sendo desenvolvidas pelas empresas de ponta americanas também e chinesas também. Tem muita aplicação interessante aí no lado de IoT, aplicações de AI, Machine Learning, Big Data, que geram milhares de diferentes formas de mais comodidade, mais serviço, mais valor agregado para a população. Legal. E aí, só pra fechar, assim, esse primeiro round na tua carreira, cara, você tem passagem pela Huawei, pela Oi, mercado de telecom de forma intensiva. Bastante. Telecom e tecnologias de marketing. Sim, como e até antes de fazer o movimento pra cá, tava numa empresa de reconhecimento facial, machine vision, com inteligência artificial e etc. O que você acha que isso tudo te preparou pra liderar um movimento dentro de uma companhia dessa magnitude? Eu tô perguntando isso não um pitch de venda de quão bom o executivo da VelaMedia é, não me entendam errado. É muito mais para contextualizar para quem tá ouvindo quais são os skills que um executivo precisa ter para eventualmente liderar um projeto nesse campo de inteligência artificial, voz e todos esses devices que a gente está vendo como tecnologias que vão ser centrais não para as empresas, mas para as pessoas e para os consumidores e, por consequência, para as empresas. Perfeito. Bom, de diferentes passagens, realmente trabalhei bastante com programação, trabalhei bastante com a indústria de telecomunicações, tanto para diferentes linhas de produto de telecomunicações. Então, do lado dos fornecedores, eu trabalhei na Ericsson, trabalhei na Huawei também, com linhas de produto diferentes, tanto na parte mágica do sem-fio do celular, quanto na parte de transmissão via fibra ótica, transmissão via rádio micro-ondas, diferentes formas de conectividade de grande capacidade. Trabalhei muito tempo com satélites mesmo, inovação em novas constelações satelitais. Trabalhei numa empresa até do grupo do Google chamada O3B, que foi adquirida recentemente pela SES europeia. Então são constelações muito grandes para levar conectividade aonde ela é escassa, ou seja, locais muito remotos, ilhas e no meio da selva. Eu tive a oportunidade de mudar a vida de bastante gente, seja em ilhas remotas, seja no meio da Amazônia. E eu tive a oportunidade de estar lá do lado deles e ver essa transformação acontecendo e ser uma dos catalisadores para essa transformação na vida das pessoas. Isso é algo que eu tenho muito orgulho de ter participado, inclusive. E também participei, atuei forte com implantação de tecnologias de marketing, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Fazia bate e volta no México bem frequentemente. México, Colômbia, Chile, Argentina, Peru, foi bastante Peru. Em tecnologias de marketing. Então, não só para tecnologias de mobile marketing, mega promoções na época de SMS Premium, o Premium SMS em inglês, e mega promoções com as operadoras, até promoções interessantes de cross-carrier, que as 4 operadoras aqui no Brasil trabalharam em conjunto, que é bem difícil de fazer, para sincronicidade de projetos em grandes corporações com diferentes timings. São desafios bem interessantes. Bons históricos, tem muitas histórias nesse termo. Então, nessa época na Upstream e depois na Persado, então também essa ideia multicultural de adaptabilidade cultural, esse é um ponto que eu queria colocar. Por exemplo, a Upstream é uma empresa que tinha a sede na Grécia e parte dos desenvolvedores em Israel e uma segunda sede em Londres. Aí a Persado, que foi uma spin-off da Upstream dentro do mesmo grupo de investidores, os desenvolvedores ficavam entre Nova York, Califórnia e um pouquinho na Israel e na Grécia também. Trabalhei com a empresa chinesa, com a Huawei, outra cultura completamente. Então essa adaptabilidade de diferentes culturas é algo interessante para te propiciar e te preparar para encarar novas culturas diferentes do que você está habituado. Essa constante mudança de ambiente é algo que também eu passei bastante por isso e já estou acostumado. Então é algo que eu estou mais adaptável, né? Trabalhei também com tecnologias mais avançadas agora de reconhecimento facial e machine learning e AI para reconhecimento facial mesmo. Então em cima de visão computacional e diferentes tecnologias, tanto para segurança pública quanto para aplicações de marketing, de identificação de cliente, identificação para checkout, diferentes técnicas de fechar o sales cycle para cada transação. E também para habilitar diferentes dados que propiciam uma evolução do retail, do varejo como um todo. O varejo precisa muito de dado e quanto mais informação até o limite
de onde se pode... Analisar os dados. Sim, como você traduz isso para o varejista, isso se transforma em novas vendas, em novos posicionamentos e diferentes formas de se relacionar com o cliente, seja na loja, seja no digital. E essa ponte, eu vejo muito que a ponte entre o varejo digital e o varejo físico, a grande ponte é o reconhecimento facial para identificação e tem que ser tomado muita cautela, muito cuidado até onde se vai, porque com o reconhecimento facial você pode facilmente passar da linha, que é bem tênue, de até onde você pode, até onde você deve ir. Perfeito. É um pouco preocupante que todos têm que tomar esse cuidado e muitas vezes não se toma cuidado. Então é algo bem interessante de se debater e até a entrada da LGPD aqui no Brasil é algo que vai ajudar bastante nesse debate e vai delimitar até onde se pode ir. Né? Perfeito. E agora falando de voz, e assim, para quem tá ouvindo a gente aqui, acho que estão provavelmente cansados de ver o meu PDV, ver o meu ponto de vista sobre o quão relevante isso vai ser no Brasil nos próximos anos, assim como já é lá fora. Mas eu queria ouvir da tua voz, e eu queria que eles ouvissem da tua voz qual é a sua visão de por que esse mercado é estratégico, eventualmente para qualquer marca que queira se posicionar na cabeça do consumidor, qualquer marca que queira vencer no mercado multiplataforma do futuro. Dá um pouco da sua visão pra gente. Bom, o mercado de voz veio se desenvolvendo de uma forma muito robusta no mercado americano, principalmente, né? Teve uma evolução muito grande com os lançamentos dos smart speakers, né? os alto-falantes digitais automatizados, smart speakers. A evolução também do Automatic Speech Recognition, que é o ASR, que foi em cima de desenvolvimento de machine learning e de AI, propiciou que plataformas mais simples e mais leves fossem disponibilizadas para os clientes finais. Isso se disponibilizou primeiro lá no mercado americano com plataformas independentes aí, desde a Siri, mesmo nos iOS, né, nos dispositivos da Apple, e depois também com tanto a Amazon com a Alexa, o Google com o Google Assistente, né, e também com as plataformas em cima do Dialogflow, que é muito legal, e também com a Samsung se posicionando com o Bixby. Você puxou uma vírgula aí que eu quero puxar esse fio até o final, que é super interessante, que acho que todo mundo que tá ouvindo a gente lembra da Siri nos primórdios dela, né? E o quanto que as pessoas brincavam com a incapacidade dela de compreender o discurso humano e os erros que ela causava. Tinha vários memes de internet que viralizaram. Acho que tem vídeo da Siri falando merda que tem tanta visualização quanto o Double Rainbow lá, que é um dos vídeos mais vistos da história do YouTube. Mas fato é que nos últimos anos, inclusive 2 anos atrás, se eu quiser ser bem preciso, se eu não me engano, a capacidade da inteligência artificial do Google de compreender o discurso humano ultrapassou até a própria capacidade humana de se entender. Ou seja, o Google hoje em dia, e eu estou usando o Google de exemplo, mas a Amazon tá aí, a Samsung tá aí, enfim, ele compreende o discurso humano melhor do que você me compreende aqui, melhor do que eu te compreendo. E isso eu acho que foi um threshold absolutamente fundamental para a difusão dessas plataformas que você está comentando. Sem dúvida, sem dúvida. Esses limiares de detecção realmente chegaram a patamares em que as taxas de erro são muito baixas, né? Tinham alguns limiares, alguns thresholds bem baixos aí de menos de 5%, 5.6%, 5.2%. Compreensão. Sim, de redução da taxa de erro na compreensão. Sim. De diferentes speeches, de diferentes pessoas falando em diferentes sotaques e em diferentes idiomas. São várias dimensões aí. E não apenas isso, mas os treinamentos vão se evoluindo e novos idiomas vão sendo lançados. Então, falando específico do idioma português brasileiro, que também tem muitas nuances. O Brasil é um país continental, você vai para o Nordeste, eu adoro o Nordeste, tem um sotaque bem específico. Vai para o Norte, eu felizmente tive oportunidade de conhecer praticamente todos os estados do Brasil e adoro essa diferenciação dos sotaques das regiões. Eu originalmente sou gaúcho, né? Sou do Rio Grande do Sul, embora não tenha muito sotaque gaúcho. Acaba que você adapta o sotaque e adquire o sotaque quando você vai para lá, né? Eu volto pro sul, aí volto falando com o sotaque gaúcho. Mas essa riqueza... Puxando um fio aqui, fazendo eventualmente uma previsão pra gente. Eu acredito que as assistentes virtuais de voz vão se tornar tão relevantes na vida das pessoas,
nas interfaces que elas têm com base diária, intraday ali, que o sotaque, olha o que eu tô falando, o sotaque dos países e das regiões vai começar a ser influenciado pela plataforma que dominar esse mercado. O que eu quero dizer? Se no Brasil, quem vencer essa dinâmica, se provar uma dinâmica de vencedor leva tudo, né, de winner takes all, vamos supor que a Alexa vença esse mercado. O sotaque da Alexa vai começar a influenciar o sotaque das crianças, que por consequência influencia o sotaque que ela cresce sabendo. E olha que coisa curiosa e que dinâmica diferente. Mas de volta ao seu ponto, eu acho que o Brasil, como um país de proporções continentais, ele tinha vários desses desafios de compreensão de gíria, de nuance, e que, no nosso entendimento como companhia, acabaram, né? Eu diria que estão num caminho de finalizar essa dificuldade, porque até com o próprio desenvolvimento os primeiros voice apps e os primeiros skills e actions, né, e invoke words para diferentes aplicações, esse processo mesmo vai treinando e melhorando. A inteligência artificial. Sim, é o que se chama de machine learning, natural language processing, que justamente esse aprendizado vai se aprimorando cada vez mais, a ponto de se entender diferentes nuances de linguagem sem maiores problemas, transformando o desenvolvimento de novas aplicações numa maior facilidade, ou seja, uma menor barreira para desenvolvimento dessas aplicações. Antigamente, para você desenvolver um AI, um voice chatbot, era muito difícil. Hoje em dia existem facilidades que foram disponibilizadas aí, principalmente pela Amazon com a Alexa e com o Google com o Dialogflow, que foi a aquisição do API AI, que facilitou bastante, ou seja, tornou acessível algo que era completamente piração, loucura, super difícil. Em termos de CAPEX para construir. Sim, se você for olhar quanto que se investiu para ter os primeiros voice chatbots, são escalas bem fenomenais. E isso se desenvolveu bastante a ponto de agora se tornar bem factível, bem possível para as marcas se posicionarem, para diferentes setores, sejam professores no setor de educação, sejam os médicos no setor de saúde, healthcare, e gestão de eventos, uma série de diferentes setores que podem se beneficiar muito, tanto de voice apps, né, que são essas actions e skills, seja também com flash briefings e outros entregáveis aí do mundo de áudio. Exatamente, e é isso que eu ia pedir. Vamos entrar nos específicos agora. Cara, dezenas de milhares de pessoas ouvindo a gente, todas elas têm uma marca, gerenciam uma marca, são donos, executivos dentro de uma companhia. Eles querem se aproveitar desse mercado. Quais são as oportunidades? O que existe? Por que uma marca deveria estar? E o que ela pode fazer se ela decidir? Bacana. Eu acredito que as assistentes virtuais de voz, seja através de um console que é o próprio mobile, que já está difundindo na sociedade, ou seja pelo console ou pela infraestrutura de uma Alexa física ou de um Google Home ou de uma Bixby, enfim, seja qual for o hardware que é o gateway para você falar com uma assistente virtual. Por que uma marca deveria olhar para isso? E dado que ela aceitou que o futuro está em voz, o que ela pode fazer ali dentro? Quais são as opções? Não, perfeito. Eu até quero entrar nesse ponto, mas eu queria só reforçar algo antes disso, que até é muito surpreendente para muita gente, muito especialista do mercado. Que, embora se tenha a ideia de que, não, existe uma barreira de entrada, que é necessário a aquisição de um hardware, tem que ter um Echo Dot, tem que ter um Google Home. Não, na verdade, as aplicações do Google Assistente já estão disponíveis aí em mais de 120 milhões de devices no Brasil. Estão na palma da mão. Já estão ali prontinhas. Ou você tem que fazer uma mínima configuração, ou nada. Você já sai invocando o Hey Google e pronto. Né? E no caso da Alexa também, aplicações, né, apps gratuitas disponíveis ou na App Store para iOS ou no próprio Google Play. Sim. E no caso do Google, nessa questão de infra, falando de, vamos usar o mobile como hardware principal. Os aplicativos Android que tem o Google, você consegue fazer inclusive a conexão direta. Você chama o Google e você ativa o skill sem precisar abrir um app ou nada. É literalmente igual
um hardware se você tivesse comprado um Google Home, né? E isso significa baixa barreira de entrada. E aí que vem o grande ponto. E algumas empresas como o próprio Google já viram isso e começaram a mudar a sequência de lançamentos de diferentes idiomas, priorizando o Brasil. Então o Brasil, o povo brasileiro, a característica cultural brasileira é algo que está demonstrado já, tanto pelas estatísticas de uso de mensagens de voz em aplicações como o WhatsApp ou o Messenger e a busca de voz. Ou seja, essas duas métricas demonstram claramente como o Brasil tem grande aceitação e grande facilidade, adaptabilidade e aceitação positiva para o meio de voz, né? Outra coisa interessante é que quando se fala de comunicação, você consegue comunicar através da voz mais de 120 palavras por minuto. Coisa que quando você está usando uma interface, que em inglês o pessoal brinca que é o Tap, Type and Swipe, que é uma interface, você precisa romper aquela barreira e aquilo leva mais tempo, né? Até aplicações foram feitas para tentar diminuir isso, como o Swipe, e facilitaram, mas ainda você consegue falar mais coisas através da voz de uma forma mais fácil e sem barreiras. Então essa questão de muro de entrada baixo, ou barreira de entrada baixa, é um dos grandes promotores da aceitação que isso vai ter aqui no Brasil. Eu realmente acredito muito nisso e até foi alvo das nossas conversas iniciais e a nossa sincronicidade nesse ponto. Mas voltando à sua pergunta de o que exatamente as marcas, as empresas e os diferentes profissionais podem fazer e se posicionar, então existem diferentes opções e alternativas, né? Algo que está sendo bastante mais acessível e também bastante comentado aqui em cima dos próprios podcasts. A gente está fazendo um podcast, então é algo que já é mais familiar para todo mundo. Então existe uma outra forma de um podcast que tem um outro nome e tem uma característica diferente, que ele é mais curto e mais frequente, chamado Flash Briefing. Que lá fora está explodindo. Está explodindo. Por quê? Ele entra na rotina das pessoas. A rotina é um conceito muito interessante que os assistentes de voz trouxeram, que é muito fácil de você programar uma rotina básica para o seu bom dia ou para sua boa noite. Você tem, inclusive. Tenho, eu uso. Conta pro pessoal qual é a sua. Eu sei aqui, mas acho que é interessante ele saber. Então, eu falo pro Alexa, bom dia, e aí já tá ali programado a previsão do tempo, alguns flash briefings que eu ouço de fora e daqui do Brasil também, que o Brasil já tem, né? E mais eu falei a previsão do tempo e o tempo, um pouquinho do trânsito, daí fala do trânsito também. E isso já entra sequência. Então você faz um comando e recebe, sei lá, no meu caso 4, 5 conteúdos diferentes que são curtos, tomam um pouco tempo e você tô fazendo café, tô fazendo outras coisas ali de manhã cedo e já tá recebendo aquele conteúdo que é frequente e atualizado praticamente diariamente. Então isso é muito bom. E contrasta isso com a alternativa numa interface de UX mobile. Você gasta mais tempo, você tem menos comunicação. Tem que pegar o celular, desbloquear o celular, abrir o app do tempo, você fazer a leitura, e às vezes a gente abre, a gente sabe... Você tá fazendo outra coisa. Não, e o negócio do tempo tá em São Paulo, tá em Brasília, tem que procurar onde tá o Rio de Janeiro, e aí, passo 1, beleza, consumir informação. Passo 2, eu vou abrir... Quem é que faz isso aqui? Eu vou abrir o Waze, vou digitar o meu trajeto até o trabalho pra ver quanto tempo vai dar. Cara, você perdeu já 5 minutos aí. E ainda vai consumir uma alternativa, um podcast de 30 minutos, um podcast de 15 minutos, vai procurar a notícia que você quer ler. Não, ele já te dá tudo na sua rotina. Deixa eu completar o que pra mim é o fascinante sobre tudo isso que a gente já falou e vai falar, que é tempo. Se tem uma coisa que o ser humano valoriza, se chama tempo. As pessoas trocam dinheiro por tempo, trocam privacidade por tempo, trocam tudo por tempo. O ser humano é apaixonado por velocidade, é um dos animais mais impacientes que existem. Isso está programado aqui. É ansiedade no conceito mais cru e comodidade. E comodidade é tempo também, eu te desafio a pensar. Mas você vê os super apps que estão aparecendo e se consolidando. Eles não vendem comodidade, eles vendem tempo. É isso aí. Eles vendem tempo. Concordamos. Eles vendem tempo. E toda vez que alguma coisa, alguma tecnologia, alguma empresa, algum mercado tem uma proposta de valor, cuja proposta de valor é tempo, eu sei que isso vai vencer no médio e longo prazo. Falei do Flash Briefing, que é uma das opções que gera mais retenção, ele gera mais atração, ele gera leads, gera uma série de
de itens interessantes para marcas, para diferentes profissionais liberais, pessoal de marketing digital que faz as suas campanhas de lançamento, etc. Ou seja, gera engajamento contínuo e novas transações. Falei do Flash Briefing. Outras aplicações que também estão muito difundidas lá fora são as aplicações de voz. Então, análogo aos apps de celular das Play Stores e das iOS Stores da vida, no mercado de áudio, com essas plataformas novas como da Alexa e do Google Assistente, você pode invocar essas skills e actions, ou seja, você pode invocar aquela marca. Formas que as marcas e as empresas podem responder perguntas dos seus clientes, perguntas direcionadas ou perguntas mais gerais, de forma a não ter barreiras, isso gera valor. Ou seja, quando a marca consegue gerar valor através desse novo canal, ela está mais facilmente acessada. Ela vai ser menos esquecida. Esses são pilares, são valores que se investe muito. Então, esse canal de voz, com poucas barreiras, com poucos toques, com poucas interfaces e acessível a grande massa de população, isso tem muito valor. Realmente tem muito valor. Perfeito. Conrado, conta alguns dos cases interessantes que você já viu por aí, já participou, já viu de perto lá fora no Brasil. Enfim, pega algum case que tenha na sua cabeça, de alguma aplicação. Eu tô tentando... Vou dar um passo atrás aqui e dizer o que eu tô tentando fazer. Tá. Tudo isso que a gente tá fazendo, eu tenho uma preocupação de tangibilizar para as pessoas, porque aqui a gente tá falando de uma coisa que é emergente, que vai ser uma vantagem competitiva de muitas companhias, mas que, sinceramente, você que participamos de reuniões com executivos todos os dias das nossas vidas, a gente sabe que as pessoas ainda são muito pouco educadas no tema. Voz é social media em 2012. Você entrava numa... você entrava numa empresa em 2012 para falar com o CEO de uma empresa de capital aberto sobre redes sociais, ele ia rir de você até você sair pela porta. Então, assim, minha preocupação, tangibilizar para as pessoas. Traz um case pra gente. Bom, tem diferentes cases, tanto de conteúdos estáticos quanto conteúdos dinâmicos, né? Quando você precisa ou não de desenvolvimento do back-end. Eu diria que, para citar um case interessante de uma grande marca. Uma grande marca? Tá bom. Tem um case interessante específico para um público que ainda não entendeu as suas barreiras, né? Então, vamos falar do público infantil, né? E esse eu sou usuário, eu tenho meus filhos e esse é bem interessante. Então, uma marca aqui do Brasil, da parte de escovação dental, né? Fez uma aplicação de voz muito interessante. E meus filhos são usuários, realmente é um negócio que funciona. Eles pedem, poxa, papai, deixa eu fazer a escovação nesse canal, né? Com toda uma sonoridade, toda uma definição, design de conversas feitas para aquele público. Então isso vale tanto para o público mais sênior, mais master, como também para o público infantil, para públicos diferenciados, ou seja, essa customização, esse design voltado para aquele público-alvo, aquela persona, é algo que fez muito, muito sucesso. E especificamente para o meu caso, você pediu um caso específico, é o caso da Colgate, com um programa de educação de escovação dental para crianças. Então o tom de voz é feito para crianças. Brasileiro, pô, na veia. Então esse para mostrar um caso brasileiro. E é curioso que às vezes, pô, bacana, mas e aí? E aí que chega no supermercado, a criança quer comprar a pasta de dente dessa marca e não de outra, pô. Tá no top of mind. É top of mind, é preferência, é uma experiência positiva. A oportunidade para as marcas nesse campo é simplesmente desproporcional. E eu acho que a gente vai entrar em N delas daqui para frente. Eu acho que foi uma bela de uma introdução só para trazer pro pessoal. Esse episódio aqui do podcast é uma edição especial, sim. Voz é um tema que tem que estar na cabeça de todo publicitário, todo executivo,
todo marqueteiro para 2020, para o triênio que espera a gente. E essa aqui é a parte 1 de um episódio que vai ter 2 partes. Então, nessa parte, acho que a gente tentou contextualizar um pouquinho o mercado e falar de algumas das principais aplicações e já tangibilizar. E a gente vai trazer a parte 2 para vocês, onde a gente complementa um pouco mais a fundo. Então, assim, super recomendo que vocês, nesse meio tempo, entre uma semana e outra, se é que vocês estão acompanhando ao vivo aqui, né? Pesquisem mais sobre o tema, se eduquem. Na parte 2 a gente volta com ainda mais informação para vocês. Conrado, foi um prazerzaço sentar contigo hoje. Muito prazer aqui também. Seja duplamente bem-vindo à casa. E a gente se vê no próximo episódio do CMO Playbook.